Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Cavalcante, professor de Física que vai te ajudar a passar no Enem. Me segue aqui nas redes sociais, tanto no Instagram como aqui no canal. Se inscreve, deixa o seu like, compartilha que isso ajuda demais, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Hoje trata-se da última aula de espelhos esféricos. Se você ver aqui no canal, tem duas. Essa é a parte 3 e a parte final. Vamos para a parte mais de cálculo agora dos espelhos esféricos. Então, estudo analítico ou equação de Gauss. Aqui eu tenho, pessoal, um espelho esférico côncavo, mas o que eu vou explicar aqui para vocês serve tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo. Então, eu tenho aqui o meu objeto de frente ao espelho. E eu tenho aqui a minha imagem atrás do espelho. Trata-se de uma imagem virtual nesse exemplo que eu vou te mostrar, tá bom? Vamos agora adotar algumas distâncias para a gente poder entender a equação de Gauss. Como aqui está o objeto, esse P aqui significa a distância do objeto até o espelho. Como aqui está a nossa imagem, a distância da imagem até o espelho é chamado de pelinha. E aqui está o foco do nosso espelho. A distância do foco até o espelho, até o vértice, é chamado de distância focal. E aqui está o nosso centro de curvatura. A distância do centro até o espelho é chamado de raio, porque o espelho esférico ele vem de uma calota esférica. Então, é um pedaço de uma esfera. Então, trata-se do raio da esfera, tudo bem? Antes da gente continuar, se a gente prestar atenção bem aqui, esse raio, ele é o dobro do foco. Então, eu vou colocar aqui, ó, o raio é o dobro da distância focal. Então, a gente tem que a distância focal é a metade do raio. Então, antes de a gente ir para a equação de Gauss, isso aqui é muito importante. Deixa eu circular essa equaçãozinha aqui. A distância focal é metade do raio. Beleza. Agora vamos para a nossa equação de Gauss. Então, a equação de Gauss é a equação das distâncias, tá? Vai ser uma equação em termos da distância do objeto, em termos da distância da imagem e em termos da distância focal. Então, vamos apresentar aqui a equação de Gauss. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Então, vamos circular essa nossa equaçãozinha aqui. Então, eu tenho, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Lembrando que F é a distância focal do espelho, P é a distância do objeto e pelinha é a distância da imagem. Então, cuidado para vocês não se confundirem. F, distância focal, P, distância do objeto, pelinha, distância da imagem. Essa equação, ela é simples de ser usada, porém, a gente tem que estar muito atento aos sinais. Vamos aqui olhar os sinais de cada uma dessas distâncias, de cada uma dessas grandezas. O foco, a distância focal. Lembra das primeiras aulas aqui do canal que se o espelho for côncavo, o foco está na frente do espelho. Se o espelho for convexo, o foco está localizado na parte de trás do espelho. Então, a distância focal ela é positiva se tratar de um espelho côncavo. Se a questão começa falando que o espelho é côncavo, a distância focal é positiva. No convexo, o foco está localizado na parte de trás do espelho. Então, a distância focal vai ser negativa se o espelho for convexo. Então, primeira regrinha de sinais aí. Foco positivo se o espelho for côncavo, distância focal negativa se o espelho for convexo. Agora vamos para
Distância da imagem. Quem é a distância da imagem? É o P'. Esse P', ele também vai ter sinal. Se a imagem for real, lembra das nossas primeiras aulas, a imagem vai estar localizada na parte da frente do espelho. Então, se ela está localizada na parte da frente do espelho, trata-se de uma distância positiva. Então, se o P' for positivo, trata-se de uma imagem real. E se a imagem está localizada na parte de trás do espelho, significa que a imagem é virtual, então vai ser uma distância negativa. Então, o P' vai ser menor que zero, vai ser negativo, se a imagem for o quê? Se a imagem for virtual. Tudo bem? Então, vimos aí os sinais tanto do foco como da distância da imagem. Rodrigo, e a distância do objeto, o P? O que é que vai acontecer? Pessoal, na maioria dos casos, ou em quase 95% dos casos, o objeto ele vai estar em frente ao espelho. Um objeto real, uma pessoa, para se olhar no espelho, ela vai estar de frente do espelho. Então, na maioria das situações, o objeto vai ser colocado na frente. Então, é o objeto real, a distância do objeto ela é positiva. Tudo bem? Então, vamos agora para o aumento linear transversal. O que vem ser esse aumento linear transversal? A gente viu na aula de número 2 de espelhos esféricos que a imagem ela pode ser maior, ela pode ser menor ou ela pode ser do mesmo tamanho do objeto. Então, ela pode ser maior, menor ou igual. Então, isso vai tratar do aumento da imagem. É o que chamamos de aumento linear. Então, aumento linear transversal. O que vem ser esse aumento linear transversal? Antes da gente falar do aumento, vamos voltar aqui para a nossa imagem, tudo bem? Esse O, como a gente vê, é o objeto. Então, esse objeto ele vai ter uma altura que eu vou chamar de O. O que vem ser O? A altura do objeto. E essa imagem aqui, ela vem ter um I. O que vem ser o I? A altura da imagem. Então, a nossa primeira equação para calcular o aumento linear transversal passa por essa equação aqui. A é igual a I sobre O. Deixa eu circular aqui. Lembrando que I é a altura da imagem e O é a altura do objeto. Então, I, altura da imagem, altura da imagem, e o O, altura do objeto. Então, tá aí a primeira equaçãozinha para calcular o aumento linear. Sinal, vamos lá. Esse I é a altura da imagem. Lembra lá nos casos que a imagem ela poderia estar em pé, que era uma imagem direita, ou ela poderia estar de cabeça para baixo, que é uma imagem invertida. Então, como I é a altura da imagem, ela está relacionada a esse sentido da imagem. Para cima, o I vai ser positivo, para baixo, o I vai ser negativo. Então, o I vai ser positivo se a imagem ela for direita ou direta. Significa que ela está no mesmo sentido do objeto. Então, imagem direita ou direta. Se a imagem for invertida, que a gente viu que tem muitos casos em que a imagem é invertida, ela vai estar de cabeça para baixo. Então, essa altura vai ser negativa. Então, o I vai ser menor do que zero. Então, a imagem vai ser, invertida, tudo bem? Invertida. Então, cuidado com esses sinais. Para a gente acabar essa aulinha, tem uma outra equação também para calcular o aumento linear transversal, que é em termos das distâncias. Isso mesmo. Então, se eu vim aqui, aumento linear
é igual a menos P' sobre P. Esse menos, poxa, como ficou feio. Deixa eu fazer melhorzinho. Então, aqui eu vou ter menos P' sobre P. Então, menos P' sobre P é uma outra equação para o aumento linear transversal. Tudo bem? Rodrigo, vai dar o mesmo resultado da equação de cima? Sim, o aumento linear vai ser o mesmo. Sendo que essa é em termos das distâncias. Lembrando que quem é P', P' é a distância da imagem. E quem é P, distância do objeto. Rodrigo, e esse menos aqui? Esse menos faz parte da fórmula, tudo bem? Então, lembrando que se o P', se a imagem for real, o P' é positivo. Se a imagem for virtual, o P' é negativo. Para a gente encerrar, temos que, como A é igual a I sobre O e A é igual a menos P' sobre P, o que a gente pode fazer com essas duas equações? Igualar, tá, pessoal? Então, deixa eu botar aqui de azul. Então, vou igualar. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Então, essa equação, na verdade, ela vai ser mais utilizada, tudo bem? Ela vai ser mais utilizada. Então, Rodrigo, quando é que eu vou utilizar essa equaçãozinha aí? Sei lá, quando ele te der 3 grandezas e pedir a quarta, tudo bem? Ele te der a altura do objeto, te der a distância do objeto, te der a distância da imagem e pedir quem? A altura da imagem. Tudo bem, pessoal? Então, deixa o seu like, tá bom? Deixe o seu joinha, tá certo? Compartilha esse vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.